Vamos dar início, então, à nossa aula da pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil da Unitins. Eu sou a professora Vanusa, a nossa disciplina é intitulada Processo de Conhecimento e Tutelas Provisórias. O objetivo da nossa aula de hoje, né, o nosso segundo encontro síncrono, né, da unidade 4, nós vamos fazer aí uma revisão do nosso conteúdo, com foco na nossa atividade avaliativa final, tá? Então, eu gostaria de iniciar tratando exatamente da especificação do nosso conteúdo. Por quê? O nosso conteúdo, a nossa disciplina, ela é intitulada Processo de Conhecimento e Tutelas Provisórias. Quando diz processo de conhecimento, como nós já vimos em um encontro anterior, né? A nossa disciplina, ela é baseada no Código de Processo Civil, ou seja, Lei 13.105 de 2015. Na Lei 13.105 de 2015, nós temos dois tipos de processo apenas. Ou o processo é de conhecimento, ou o processo é de execução. Nós vamos estudar, né, no caso, estamos finalizando, né, um módulo sobre processo de conhecimento. E o nosso processo de conhecimento, ele tem dois tipos de procedimento. O processo de conhecimento, ele se desenvolve pelo procedimento comum, ou o processo de conhecimento se desenvolve pelo procedimento especial. Uma pergunta, né, que pode ser que seja do conhecimento de todos ou não. Como que eu vou saber se a minha ação, que é uma ação de conhecimento, ela vai se desenvolver pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial? Como que eu vou ter essa resposta? A regra é bem simples. Primeira coisa, nós estamos falando de ações cíveis, né? Então, você vai pegar o Código de Processo Civil, lá na parte especial, no livro 1, título 3. Se a sua ação estiver lá, naquele rol, que é um rol bem extenso, a sua ação é uma ação de conhecimento que vai se desenvolver pelo procedimento especial. Por exemplo, nesse rol tem ação de inventário, nesse rol tem embargos de terceiro, tem ação monitória, tem ações possessórias, ação de consignação em pagamento. Então, na parte especial do CPC, livro 1, título 3, tem uma relação extensa. Você vai verificar, primeiramente, você tem ali o seu caso concreto, você identificou a sua ação. Então, você vai lá nesse rol e verifica se a sua ação está lá. Estando lá, a sua ação é uma ação de conhecimento que vai se desenvolver pelo procedimento especial. E se não está lá? O procedimento será o comum? Não necessariamente. Se a sua ação não está lá nesse rol, aí você vai ter que fazer uma pesquisa, caso você não saiba, né? Se existe uma lei específica que rege a sua ação. Porque se existe uma lei específica, aí você vai ter que seguir o procedimento desta lei. Por exemplo, ação de despejo, existe uma lei específica, né? Conhecida popularmente como lei do inquilinato. Então, você segue o procedimento daquela lei. Mas você verificou que a sua ação não está lá no rol do CPC, parte especial, título 3. Você fez a pesquisa, não tem uma ação específica, né? Não tem uma lei específica que rege ali a sua ação, então vai ser aplicado o procedimento comum, que é o procedimento padrão, ou seja, ele vai ser aplicado por exclusão se não estiver no rol dos procedimentos especiais constantes no CPC e se não tiver uma lei específica que regule aquela ação.
Aí você vai para o procedimento comum, que é o padrão e é aplicado à maior parte das ações. Ficou claro para vocês, pessoal? Para quem não tinha essa informação, ficou claro como identificar aí esse procedimento? Dei um retorno. Ok. Passando agora, se você já identificou que a sua ação é uma ação de conhecimento que se desenvolverá pelo procedimento comum, nós vimos, né, que existem aí etapas a serem desenvolvidas no procedimento comum. Eu vou, inclusive, aqui compartilhar o material. Nós vamos dar uma passada rápida. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui uma síntese rápida do procedimento comum e aí vamos focar na fase de saneamento, porque ela será objeto da atividade avaliativa de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o material. Apareceu para vocês? Apareceu sim, professora. Ok. Então, olha só. Olha só. Você vai iniciar a sua ação com o protocolo da petição inicial, né? Que inclusive nós vimos lá no módulo. Deixa eu permitir aqui. Nós vimos lá no módulo 1. Então, você protocolou a petição inicial, a partir do momento que você protocola a sua petição inicial, aí o juiz ele vai fazer uma análise dessa petição inicial, que a gente chama de juízo de admissibilidade. Aí existem algumas possibilidades, né, que inclusive a análise da petição inicial foi objeto da nossa primeira atividade avaliativa. Então, protocolou a petição inicial, o juiz vai fazer ali aquela análise. Se verificar que ela tem defeitos, e esses defeitos são em relação à forma da petição inicial, e esses defeitos, eles são sanáveis, ou seja, eles podem ser corrigidos, o juiz vai mandar emendar essa petição inicial. Caso não seja feita a emenda, a petição inicial poderá ser indeferida. Então, nós temos a possibilidade de indeferimento da petição inicial quando o problema é na forma. Mas nós vimos também uma outra possibilidade. Se o problema não é na forma, mas sim o problema é em relação ao pedido, aí nós podemos ter a hipótese de improcedência liminar do pedido, porque aí o pedido está contrariando ali precedentes jurisprudenciais, como, por exemplo, súmulas do STF ou do STJ, né? Então, aí o problema será no pedido e não na forma, então estaremos diante da hipótese de improcedência liminar do pedido. Tanto a improcedência liminar do pedido quanto o indeferimento da petição inicial, no caso, são passíveis de apelação, que o juiz vai extinguir o processo antes mesmo da citação do réu. Porém, se por acaso a petição inicial está em termos, né? O juiz mandou emendar e foi emendada, ou nem houve possibilidade de emenda, o juiz vai dar uma decisão determinando que o réu seja citado. Então, será feita a citação do réu
E nessa mesma decisão já vai determinar a audiência de mediação ou de conciliação. Então, vimos aí petição inicial, depois veio o juízo de admissibilidade, que pode, inclusive, extinguir o processo sem sequer ser feita a citação do réu, ou o juiz pode receber a petição inicial e determinar que o réu seja citado e intimado para audiência de mediação. Nós vimos, inclusive, que pode ser que essa audiência seja designada e seja cancelada se ambas as partes manifestarem desinteresse na autocomposição ou na hipótese, né, de tratar de direitos indisponíveis, aí não cabendo autocomposição, aí não será realizada, também não será designada essa audiência. Deu acordo nessa audiência? Então o juiz vai extinguir o processo. Só que aí vai ser uma sentença agora, não sem julgamento do mérito, mas uma sentença com julgamento de mérito, né? Porque houve acordo, encerrou o processo. Mas se não houve acordo, vai abrir o prazo para a defesa do réu, onde poderá ser feita uma contestação ou pode ser feita uma reconvenção, ou as duas coisas, né? Contestação e reconvenção. Inclusive, vocês fizeram também uma atividade, né, sobre a defesa do réu, sobre a contestação. Foi difícil essa atividade, pessoal? Para quem fez? Pode repetir aí, professor? A atividade sobre contestação foi difícil? Eu estou fazendo ela agora. O importante é fazer, né, Lucas? Para você estar aparecendo aí que a aula está sendo gravada? Ok. Sim, professora. Ok. Então, dando continuidade, depois de apresentada a contestação e a reconvenção, ou só contestação, ou só reconvenção, ou se por acaso o réu nem apresentou defesa, né? Aí nós vamos entrar numa nova fase do processo. Porque até aí, gente, até finalizar o prazo de contestação, essa fase é chamada de postulatória, tá? Que é onde o autor apresenta a sua petição inicial, o réu apresenta a sua defesa, né? Então, até aí, até finalizar o prazo de contestação, nós estamos diante da chamada fase postulatória. Finalizou, nós vamos entrar numa segunda fase do processo, que é chamada de fase de saneamento. Então, assim, existe a fase de saneamento e existe a decisão de saneamento. E nós vamos repassar aqui, que esse conteúdo já foi disponibilizado para vocês na plataforma, e eu vou repassar aqui e sanar eventuais dúvidas, tá? Então, na fase de saneamento, essa fase de saneamento é chamada de fase de organização do processo, que é onde o juiz vai dar aquela analisada no processo, verificar se o processo contém vícios, né? E sanar esses vícios, para que o processo possa seguir, ou ele já pode, inclusive, finalizar o processo. Então, quando fala fase de saneamento, é toda uma fase. E dentro desta fase tem a decisão de saneamento, tá? Então, iniciando aí a fase de saneamento, tem aí uma primeira parte que a gente chama de providências preliminares. A gente não, né? O CPC, a doutrina, a jurisprudência, chama de providências preliminares. O que são essas providências preliminares? Primeira coisa, o juiz vai verificar, teve contestação? Se teve contestação, né, ele vai analisar lá se o réu trouxe preliminares, né, aquelas preliminares do 337, ou se trouxe algum fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir para que o autor apresente a réplica. Réplica é o nome que é dado à manifestação sobre a contestação, ou seja, impugnação à contestação feita pelo autor. Então, se houve contestação,
o juiz vai abrir um prazo de 15 dias para que o autor manifeste em réplica. Essa é uma possibilidade de providência preliminar quando o réu apresenta a defesa. Mas pode ser que ele não apresentou defesa. Se ele não apresentou defesa, gente, se o réu não apresentou contestação, o que acontece com o processo? Ausência de contestação? Alguém teria essa resposta? Revelia? Revelia. Exatamente, revelia. Então, diante da ausência de contestação, o juiz vai analisar revelia com ou sem efeito, porque revelia, regra geral, presume-se verdadeiros fatos que foram alegados pela parte autora, regra geral. Mas tem exceções, tem hipótese em que a revelia não produz efeitos. Quando que essa revelia não vai produzir efeitos? Exemplo, quando tratar de direitos indisponíveis. Vai ter a revelia, só que não vai ter os efeitos da revelia. Então, se é hipótese de revelia sem efeitos, ou seja, não se presume verdadeiros os fatos alegados pelo autor, aí o juiz vai abrir para que a parte autora informe quais provas pretende produzir. Então, tem contestação, abre para o autor com prazo de 15 dias para impugnar, para apresentar a réplica. Tem revelia sem efeitos, abre para o autor para informar quais provas ele pretende produzir. Então, tudo isso aí é feito na fase das providências preliminares. E outra coisa também, ele vai dar aquela analisada, além de verificar revelia, contestação, ele vai dar aquela analisada e verificar, tem vícios? Se tem vícios e os vícios são sanáveis, ele vai determinar um prazo para que sejam sanados esses vícios, né? Então, não quer dizer, gente, que seja só nesse momento que o juiz vai sanar vícios, mas especificamente nesse momento o CPC coloca que ele vai ter que fazer essa análise e verificar se tem vícios. Mas lembra que a gente viu que lá na petição inicial, o juiz, quando recebe a petição inicial, ele analisa, se tiver vício, ele manda emendar, se for sanável. Aqui, ele não vai analisar petição inicial, ele vai analisar todo o processo até aquele momento e verificar se tem algum vício. Se tem algum vício, ele vai determinar um prazo para que esse vício seja sanado. Então, essas são as providências preliminares. Tem contestação? Abre para o autor apresentar réplica. Tem revelia sem efeitos? Abre para o autor indicar quais provas pretende produzir. Tem vícios? Concede prazo para que os vícios sejam sanados. Ficou claro para vocês, gente, sobre as providências preliminares? Sim, professora, para mim foi de boa. Ok, eu vou seguir agora que depois das providências preliminares, vamos verificar aí o outro passo que nós temos, né, na sequência referente ao processo de conhecimento de procedimento comum. Passado aí as providências preliminares, nós vamos para uma outra fase, ainda dentro da fase de saneamento do processo, que é o julgamento antecipado. O que acontece? Após as providências preliminares, o juiz vai analisar o processo e vai fazer o seguinte questionamento: será que eu já posso julgar? Será que já é possível já proferir uma sentença aqui? Então, ele vai analisar se ele já pode julgar. Por que é chamado de julgamento antecipado? Porque, gente, tem a fase postulatória. Depois da fase postulatória, vem essa fase que é a de saneamento. A próxima é a fase de instrução, que também é chamada de fase probatória, para depois a sentença. Então, normalmente, tem a fase probatória, que é a fase das provas, e depois a sentença. Só que se o juiz julga antes da fase probatória, que é a fase de provas, é chamado de julgamento antecipado. Quer dizer, não teve a fase de produção de provas e o juiz já julgou.
por isso que é chamado de julgamento antecipado. Quando que ele vai poder fazer? Quando o processo já está maduro para ele poder decidir, para ele poder julgar, e não depende de outras provas. Inclusive, muitas vezes, né, o próprio autor, quando ele apresenta a réplica, ele já pode pedir o julgamento antecipado, informando que ele não tem interesse em produção de outras provas. Ou o juiz pode intimar as partes para que elas manifestem se elas têm interesse em produção de outras provas, e elas informam que não têm e já requerem um julgamento antecipado. Então, quer dizer que o juiz já vai julgar o processo sem a necessidade da fase probatória, ou seja, sem a necessidade da fase de produção de provas. Aí o juiz já vai fazer o julgamento. E pode acontecer também naquela hipótese que o réu não contestou. Foi decretada a revelia dele e a revelia, ela produz todos os efeitos, ou seja, presumiu-se verdadeiros fatos alegados pela parte autora. Então, neste caso, se houve revelia e a revelia foi com efeitos e o próprio autor informou que não tem mais interesse em produção de provas, o juiz também já pode julgar antecipadamente. Então, essa é uma fase que ele vai verificar a possibilidade de já julgar o processo. Só que aí ele verificou que não tem essa possibilidade. Por quê? Porque depende de provas, precisa de provas. Então, ele fez as providências preliminares, né? Passou, analisou se havia possibilidade de julgamento antecipado, verificou que não há possibilidade de julgamento antecipado, então ele vai passar para o saneamento do processo. Então, existe o saneamento, uma decisão de saneamento, e existe a fase de saneamento. A fase de saneamento tem providências preliminares, tem a análise, né, do julgamento do processo no estado em que se encontra, e tem depois o próprio saneamento. Então, vamos verificar o que é o saneamento do processo, que inclusive é objeto da atividade avaliativa de vocês, a atividade final, que depois nós vamos tratar dela, né, especificamente, mas vamos falar aqui de saneamento. Primeiro, essa palavra saneamento, gente, sanear é sinônimo de curar, né, sarar. E aí, em processo, quando fala de saneamento e organização do processo, é a fase do processo em que vai se buscar ali organizar o processo e prepará-lo para a fase de instrução, a fase das provas, né? Então, quando fala sanear, o juiz vai organizar o processo e preparar para a próxima fase, que é a fase de a fase probatória, né? A fase de instrução. Deixa eu só verificar aqui se no caso a nossa tutora, em que momento que ela vai querer conversar com vocês. Deixa eu só verificar aqui. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Patrícia. Você vai querer dar uma palavrinha com eles? Ou eu falo aqui, porque a Larissa não vai conseguir falar, e eu agora estou no lugar que dá para falar um pouco. Você quer a palavra agora? Se você quiser, eu concedo para você a palavra e você pode Se conversar com puder, eles eu e a gente. agradeço. Ah, tá. Então, Tá pessoal, bom? eu vou interromper um pouquinho aqui e vou passar a palavra para a nossa tutora aí da pós-graduação, que ela precisa conversar com vocês um pouquinho. Então, a palavra está com você, Patrícia. Tá. Boa noite aí a todos, né? Eu sou a tutora EAD Patrícia, né? Não sou a tutora de todos os alunos, porque são grupos, né? Então, no curso de vocês são 6 tutoras, né? E eu sou uma das. Na verdade, a gente quer só para dar uma reforçada a respeito, assim, da plataforma, né? Se vocês estão com alguma dúvida de como funciona a dinâmica das aulas, das atividades,
Se alguém está com alguma, né, alguma dúvida, de repente a dúvida de um é do outro, então a gente pediu um momentinho para a professora Vanusa para falar um pouquinho sobre isso, porque eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre a plataforma, sobre, sim, não conteúdo, tá? Porque conteúdo aí é com a professora, é a respeito mesmo do manuseio da plataforma, né, de entrega de atividade, se vocês estão com alguma dificuldade. Alguém quer falar alguma coisinha? Tá tranquilo? Bom, professora Vanusa, acredito, né, que apesar que os alunos que estão aqui devem ser aqueles que realmente são mais assíduos na plataforma, né, que vê o link, então acredito que eles estão mais, mas era só mais uma questão de reforço mesmo, né, para ver se estava todo mundo tranquilo. Então, só confirmar, deixa eu ver aqui, só confirmar, escrever a resposta no arquivo, anexar, qualquer um dos dois. O anexar ele fica melhor, mas assim, se você também digitar, não tem problema. Calendário das aulas, tá. Geralmente os professores colocam o cronograma lá, tá? É, Da aula, né? o Igual cronograma o lá pessoal. tá certinho. Hoje é o último dia da atividade da unidade 3 e começa a D4. Até dia Isso, 27. aí em todas as disciplinas, as atividades avaliativas é só na unidade 4. As outras é apenas para fins mesmo de conhecimento, né? Aqui vai valer nota em todas, é as das unidades 4. Então, Vanusa, agradeço sua disponibilidade aí. Qualquer coisa, eu vou estar aqui fora, aqui, mas vendo, se alguém perguntar, eu respondo no chat. Tá bom, disponha sempre. Obrigada, viu? Boa noite. Inclusive, boa noite. O que que é Révila, obrigatório, Luiz? Ah, tá. Dinâmica do fórum. Não, a dinâmica do fórum ela não é obrigatória. A única coisa obrigatória mesmo é a atividade. Assim, você participar das rotas, né, e entregar a atividade avaliativa, que é a que vale nota, né? As outras, a gente só olha assim, se você acessou, né? Por exemplo, a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3. E a unidade 4 vocês fazem o fechamento com a entrega da atividade. só eu vi aqui, Révila, que você colocou que sinto falta do calendário das aulas, referente à minha disciplina em específico, foi disponibilizado o cronograma, tá? Desde o início da minha disciplina, eu inclusive informei na primeira aula, eu coloquei lá na plataforma o cronograma, tá? Que tem a data de todas as aulas, lá tem a data de abertura de cada unidade, a data de disponibilização de cada atividade. Então, eu coloquei o cronograma completo referente à minha disciplina. Esse calendário está lá. Você chegou a visualizar? Pessoal que está em sala, todo mundo visualizou lá na plataforma o cronograma da minha disciplina? Eu sim. Ok? Certo. Então, assim, referente à minha disciplina, eu coloquei o cronograma completo do início até o final, tá? Desde o nosso primeiro encontro, está lá, de cada unidade, de cada data de disponibilização de material, tá tudinho lá, data de atividade, tá tudo lá na plataforma, tá? Ok, obrigada. Então, vamos continuar aí, né? Vamos aí, eu estava falando sobre o saneamento, vamos dar continuidade, tá? Daqui a pouco eu vou detalhar o saneamento, mas depois do saneamento, se tiver necessidade de prova oral, vai ser designada a audiência de instrução e julgamento, mas só se tiver necessidade de prova oral. Se não tiver necessidade de ouvir autor, de ouvir réu em depoimento pessoal, de ouvir testemunhas, de ouvir perito e assistentes técnicos em audiência, não tem necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, porque o objetivo dessa audiência é coleta de prova oral.
Aí, depois dessa audiência, nós temos os memoriais. Só que é o seguinte, se por acaso foram feitas alegações finais orais dentro da audiência, não vai ter memoriais. Memoriais é quando não foram feitas as alegações finais em audiência. Aí o juiz determina os memoriais, que é o nome que se dá para as alegações finais de forma escrita, tá? Então, se foi feita uma audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência de instrução e julgamento foram feitas as alegações finais oralmente, não tem memoriais depois. Que, gente, alegações finais pode ser de duas formas, ou oral ou escrita. Oral é dentro da audiência de instrução. Escrito é feito após a audiência de instrução, que é chamado de memoriais. E finalizando a sentença. Só que agora nós vamos focar no saneamento e na organização aí do processo, que é o foco da nossa atividade avaliativa. Até aqui tudo bem para vocês? Está rápido? Alguém quer fazer alguma pergunta nessa fase? Ok. Como eu tinha falado para vocês, sanear, pessoal, saneamento é a fase que o juiz vai organizar o processo e prepará-lo para a fase de instrução, que é a fase das provas, e para o julgamento, que é a sentença, né? Aí, Brenda, deixa eu verificar aqui, temos uma mensagem. Professora Vanusa, foi sua aluna na Unig, satisfação em revê-la. Seja bem-vinda, Brenda. Igualmente feliz em revê-la aqui. Pessoal, então vamos aí para o saneamento do processo. Primeira coisa, quando fala saneamento, vai haver uma decisão de saneamento. E deve ser, no caso, o juiz ele vai ter 5 tarefas referente ao saneamento do processo. Quais são essas tarefas? Primeiro, mais uma vez, vai ter que fazer aquela análise do processo e verificar, tem alguma pendência, tem alguma questão processual pendente? Se tiver, ele vai ter que decidir. Por exemplo, suponhamos que o réu, na contestação, suponhamos que eram 2 réus, e um dos réus alegou ilegitimidade passiva, alegando que ele não tinha que estar ali no processo, ele é parte ilegítima. Então, o juiz já vai analisar aí essa questão processual pendente e já vai decidir. Então, tudo que tiver pendente ali, nesse momento, que é o momento de organização do processo e preparar para a fase das provas, o juiz vai analisar e vai decidir. Outra coisa que ele vai precisar fazer, né? Ele vai ter que verificar, dentre todos os fatos alegados, quais fatos ainda que precisam ser provados, né? Ou seja, quais os fatos que uma parte alegou que o outro lado não concorda, que a gente chama aí de fato controvertido. Então, vai ter que fazer uma análise de quais são os fatos controvertidos que serão objeto de prova. Porque, gente, o que é um fato controvertido? Exemplo, se for uma ação de acidente de veículo, se o autor colocou que o acidente aconteceu dia 5 de março, o réu concordou, isso não é um fato controvertido. Ou se o autor alegou que foi 5 de março, o réu não falou nada, isso não é um fato controvertido. Agora, o autor falou que foi 5 de março, o réu discorda, aí temos uma controvérsia, algo que precisa ser comprovado. Então, vai ter que analisar quais os fatos precisam ser
provados, e aí vai delimitar, relacionar esses fatos que vão ser objeto de prova, tá? E outra coisa também, além de analisar quais os fatos, vai ter que analisar quais as questões de direito. Por exemplo, aqui vai ser o juiz, quando ele vai analisar as questões de direito, ele vai ter que decidir, nesse caso aqui, vai ser aplicado o Código Civil? Vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Vai ser aplicado uma lei especial? Então, vai analisar, delimitar as questões de direito referente àquele caso, que, conforme está aí no slide, indicar quais leis e regras serão usadas para resolver o caso. Então, referente ao processo, verifica o que está pendente, resolve. Referente aos fatos, relaciona quais são os fatos controvertidos. E referente ao direito, no caso, vai definir quais serão as normas aplicadas aqui. Qual é a lei que vai ser aplicada nesse caso concreto? Porque, por exemplo, pode ser um caso que envolve ali o Código de Defesa do Consumidor. Então, vai definir que será utilizado ali o CDC. Outra questão, definiu os fatos, vai ter que definir quais provas irão comprovar esses fatos, ou seja, quais provas serão utilizadas para comprovar esses fatos. Que aí, no caso, já vai ter que ficar definido também no saneamento. Porque o próximo aí é o ônus da prova. O que é ônus da prova? Ônus da prova quer dizer quem vai provar o quê. Regra geral, né? O autor vai ter que provar o que ele alegou na petição inicial, o réu vai ter que provar o que ele alegou na defesa. Porém, pode ter aí uma inversão do ônus da prova. Então, suponhamos ali que tem 4 fatos controvertidos. Aí vai ter que definir, por exemplo, o autor vai provar o fato 1 e 2. Cabe ao réu provar o fato 3 e 4. Aí vai perguntar para o autor, por exemplo, quais provas que ele quer. Ele vai querer uma perícia, uma prova testemunhal. Então, quando diz aí distribuir o ônus da prova, é especificar quem vai provar o quê. Definir os meios de prova é definir quais provas serão utilizadas para provar ali os fatos controvertidos, né? Delimitar as questões de direito, no caso, vai definir quais as normas serão aplicadas ao caso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre essa etapa? De que o que deve ser definido no saneamento do processo? Eu vou avançar, então. Aí nós vimos aí o que o juiz deve, quais são as tarefas, né, que o juiz vai ter que realizar no saneamento. Só que aí nós precisamos verificar como que acontece o saneamento. Pode ser que o juiz faça o saneamento em gabinete, sozinho, e ele só profere uma decisão interlocutória de saneamento. Então, ele decide sozinho sobre o saneamento do processo, decide, e aí, no caso, abre para as partes para que elas possam ali solicitar ajustes em 5 dias. Depois disso, a decisão se torna estável. Então, uma das possibilidades de saneamento é o juiz fazer o saneamento sozinho em gabinete. Ou ele pode fazer ali uma parte do saneamento em gabinete e abre para as partes, abre para a parte autora e para a parte ré, para que ambas as partes informem quais provas pretende produzir, né, e justificando ali a necessidade das provas. Inclusive, gente, na prática, essa é a forma que, assim, dentre os processos que eu atuei, a que mais aconteceu.
o juiz faz o saneamento ali em gabinete, intima só para as partes manifestarem quais provas pretende produzir, justificando ali a necessidade de cada prova. E existe uma outra forma de fazer esse saneamento. As próprias partes de comum acordo podem, né, conjuntamente fazer aí esse saneamento, que no caso é chamado de negócio processual, que inclusive eu coloquei aí no slide, né? Então, as partes de comum acordo, elas vão definir quais as questões de fato, quais as questões de direito, conjuntamente, e apresenta para o juiz. Aí o juiz, homologando, vai vincular as partes e o juiz. Então, esse aí, negócio processual. Lembrando que o juiz pode fazer sozinho em gabinete e abre para as partes só solicitar ajustes em 5 dias, ou ele pode fazer uma parte da decisão em gabinete e abrir para que as partes manifestem quais provas pretende produzir, né, justificando a sua necessidade, ou uma forma considerada mais democrática, né, é o juiz designar uma audiência especificamente para sanear o processo, que é chamada de audiência de saneamento, que é uma forma de saneamento compartilhado. Então, ele vai marcar uma audiência só para sanear o processo. Aí as partes vão comparecer, né? Lembrando que, se o juiz determina a intimação das partes, elas terão que comparecer, mas caso as partes não sejam intimadas, né, pode ser que compareçam só os advogados. Então, marca essa audiência, e a regra, gente, é que assim, o advogado ele deve se preparar para toda e qualquer audiência, mas essa audiência de saneamento do processo, ela é bem mais complexa. Então, o processo precisa ser estudado. Se o juiz indeferir, deixa eu só verificar aqui, uma pergunta. Se o juiz indeferir a produção de alguma prova. Cadê aqui Ismael? Ismael, o juiz, ele abre, você está falando da hipótese que ele abre para manifestar quais provas pretende produzir, é isso? Isso. Se o juiz, no caso, indefere a produção de provas, aí tem que verificar. É uma decisão interlocutória. Se essa decisão estiver lá no rol do 1015 do CPC, aí a parte ela pode interpor agravo de instrumento. Se ela não estiver, se essa decisão não estiver no rol do 1015 do CPC, aí a parte terá que aguardar para eventual apelação ou nas contrarrazões manifestar novamente em preliminar e requerer o reexame dessa decisão. Ficou claro para você, Ismael? Ok. Então, olha só, dando continuidade, a audiência de saneamento, né, chamada de saneamento compartilhado, lá no CPC fala que ela será utilizada nos casos mais complexos. Se você for analisar só a letra da lei, a interpretação que se tem que só vai marcar audiência de saneamento na hipótese de questões mais complexas, né? Fatos, questões mais complexas de fato ou de direito. Porém, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é que a audiência de saneamento pode ser designada independente de questões complexas. Ela pode ser designada em qualquer processo, ainda que seja uma questão bem simples, ela pode ser designada para que seja feito esse saneamento compartilhado. Aí entra a taxatividade mitigada, né? Pessoal, respondendo ao Lucas aqui sobre a taxatividade mitigada, o que é taxatividade mitigada? A gente está falando do recurso de agravo de instrumento, tá? A regra é que cabe agravo de instrumento nas hipóteses, né, lá do rol do 1015. E que, não estando lá no rol do 1015, a regra é que não caberia o recurso de agravo de instrumento. A parte teria que aguardar
para, no momento da apelação ou das contrarrazões, ele alegar ali aquela decisão interlocutória que ele não pôde agravar, porque não está no rol do 1015. Porém, se for uma questão muito urgente, que não puder aguardar a sentença, né, ou as contrarrazões, e não estiver no rol do 1015, mesmo assim, a parte poderá agravar, justificando ali a taxatividade mitigada, colocando que é uma questão extremamente urgente e que, se for aguardar o momento da apelação das contrarrazões, a decisão tornará-se inútil. Então, agravo de instrumento, regra, cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. Não estando na hipótese do 1015, aguarde a apelação ou as contrarrazões e alegue a decisão em preliminar. Se não der para aguardar e se não estiver no rol do 1015, você faça o agravo e alegue a taxatividade mitigada que foi determinada e decidida pelo STJ. Ok, Lucas? Ficou claro para você? Se o juiz indeferir a prova em audiência, o advogado deve solicitar imediatamente que o indeferimento seja registrado em ata? Sim, importante, né? Apesar de que hoje as audiências são gravadas, mas requerer o registro do requerimento e requerer que conste em ata o indeferimento, para que depois seja objeto de reavaliação em eventual recurso. Ficou claro para você, Jean? Ok. Dando continuidade aí, pessoal, então, se foi designada uma audiência de saneamento, como eu falei, é uma audiência bem mais complexa. Então, chegando lá, a primeira fase dessa audiência, o juiz vai tentar conciliar as partes, né? Tentar ali fazer com que as partes entrem em um acordo. Não havendo acordo, é que vai ser dada continuidade. Aí, nesse caso, como é um saneamento compartilhado, né, uma audiência de saneamento, vai abrir para que as partes manifestem elas mesmas quais são os pontos controvertidos, né? Quais os pontos que vão depender de provas. Aí as partes vão se manifestar e depois o juiz vai passar para aquela questão. Tá, temos aqui os fatos controvertidos. E aí agora vai decidir qual a norma aplicável, né? Por exemplo, se vai ser aplicado o CDC, se vai ser aplicado o Código Civil, e vai decidir sobre o ônus da prova. Quem vai provar o quê? Aí suponhamos que, se cabe a você, que é autor, provar determinado fato, mas você quer a inversão do ônus da prova, então você já tem que ir preparado para requerer essa inversão do ônus da prova, tá? Para, no caso, argumentar com o juiz a necessidade, né, e embasar juridicamente pela inversão do ônus da prova. E o juiz vai abrir para o outro lado para manifestar e depois vai decidir. Agora, inversão do ônus da prova está lá no rol do 1015. Então, se por acaso você requerer inversão do ônus da prova, né, e for indeferido, aí vai ser pode ser objeto do recurso de agravo de instrumento, porque está lá no rol do 1015, tá? Então, definida aí essa questão da inversão do ônus da prova, e informado aí, ele vai perguntar, por exemplo, autor, você tem aí que provar o fato 1, 2 e 3. Quais as provas que você pretende produzir? O autor pode manifestar, olha, que ele tem que manifestar quais as provas, né, e justificar o porquê daquelas provas, né? Da mesma forma, o réu vai ter que manifestar quais são as suas provas. Lembrando que, pessoal, se necessita de prova oral, vai ser designada audiência, ou audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência de saneamento do processo já tem que ser apresentado o rol de testemunhas. Se foi requisitado prova pericial, né, alguém requeriu ali perícia, foi deferida perícia, o juiz já vai
determinar ali, já vai nomear um perito, já vai ter que, nessa audiência, informar quais são os quesitos, né, que são as perguntas que vão ser respondidas, a questão dos assistentes técnicos também, se a nomeação de assistentes técnicos, tudo aí nessa audiência. Então, essa audiência é uma audiência específica para organizar o processo. Normalmente ocorre quando o caso é mais complexo e o CPC coloca que é diante da complexidade do processo. Mas o entendimento da doutrina e da jurisprudência é que pode-se fazer essa audiência em qualquer tipo de processo. Por quê? O saneamento compartilhado, né, feito aí com a cooperação das partes, ele é muito produtivo para o processo, para que tenha ali uma sentença mais justa, né? Então, teremos aí um diálogo aberto, não vai ter decisões surpresas, porque o juiz ele já vai discutir com os advogados quais são os fatos, né? Quais as questões jurídicas, né? Então, vão fazer ali junto a organização do processo. E aí, feita essa audiência, ele vai dar uma decisão de saneamento. Se teve ainda alguma dúvida, alguma coisa que ficou meio confuso, não está muito claro, as partes terão um prazo de 5 dias para solicitar ajustes. Aí pode dizer, mas se é uma decisão, ao invés de requerer ajustes, não pode fazer aí embargos de declaração se faltou algum ponto? Cabe também, gente, só que assim, embargos de declaração, as hipóteses são mais restritas, né? Embargo de declaração é quando há omissão, obscuridade, contradição, erro material. E no caso, esse prazo de 5 dias para solicitar ajustes não tem limitação de conteúdo, é mais amplo, né? Mas tanto embargo de declaração, que é um recurso, o prazo é de 5 dias, ou se for só para solicitar ajustes, o prazo também é de 5 dias. Ajuste seria a melhor opção, porque é mais amplo aí. Ficou claro para vocês aqui, pessoal, sobre a audiência de saneamento? Ok. Então, a atividade avaliativa de vocês, ela tem como tema, né, o saneamento do processo e a formação da sentença. Então, vamos passar aqui, vamos analisar, então, qual a importância aí do saneamento do processo, de um bom saneamento do processo para a formação da sentença, né? Qual seria essa relação? Qual seria esse reflexo aí do saneamento do processo na formação da sentença? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Inclusive, eu coloquei um questionamento, né? Já aí ligado ao tema da atividade. Qual a importância do saneamento do processo, né? Um saneamento bem feito para a formação da sentença, né? Na verdade, é que se o saneamento for bem feito, como o objetivo do saneamento é organizar o processo, né? Deixá-lo aí mais organizado para a fase de produção de provas e para a sentença, então é como se fizesse ali uma peneira de pegar somente o que interessa, somente o que é importante. Então delimita exatamente quais os fatos dependem de prova, para não ficar, no caso, como se diz, indicando provas inúteis, para comprovar fatos que não têm necessidade de provas, que são inúteis. Então, é como se faz-se uma análise do processo, faz ali uma peneira para verificar exatamente quais os fatos que precisam ser provados para direcionar a produção de provas especificamente para aqueles fatos. E aí, no caso, quando se organiza os fatos e o direito,
Aí, o juiz, quando ele vai decidir, já está vinculado ali o julgamento dele a esses limites que foram discutidos. Então, no caso, as partes não vão ter nenhuma surpresa com a decisão do juiz, porque ele já sabe os fatos controvertidos, ele já sabe qual o direito aplicado ali no caso. Então, ele tem uma garantia de que a sentença não vai trazer conclusões ali inesperadas, porque os pontos ali, os fatos e o direito já vão estar delimitados aquilo que depende ser provado e as normas que são aplicadas, né? E tem a questão também da economia processual, repetindo mais uma vez, que no caso filtra as provas. Inclusive o juiz indefere as provas que sejam inúteis, né, para evitar desperdício de tempo. Por exemplo, gente, se os fatos que precisam ser comprovados é o tipo de fato que testemunha não prova, para que vai marcar audiência para ouvir testemunhas? Se por acaso aquele fato, para ele ser comprovado, precisa de uma perícia e não de uma audiência. Se naquela situação ali há uma necessidade de prova pericial, para que vai marcar uma audiência? Se testemunha não comprova aquele fato. Então, vai analisar exatamente quais os fatos precisam ser comprovados e quais provas são necessárias para a comprovação daqueles fatos. Inclusive, o juiz, quando ele pede para que indique as provas, você tem que justificar a necessidade daquela prova, para que não seja uma prova só para, no caso, protelar o processo, uma prova desnecessária. E também o saneamento, principalmente o saneamento aí compartilhado, né? Acaba que, como é feito ali em conjunto com as partes, ele respeita o princípio do contraditório e da ampla defesa, porque garante ali que a decisão final do processo teve ali a participação das partes envolvidas no processo, né, de todos. Então, lendo agora o que está aí no slide, tem assim: a etapa de saneamento é fundamental, ou seja, é essencial para formar uma sentença justa e de qualidade, pois impede decisões surpresa, foca a produção de provas, né, no que realmente seja relevante, evita nulidades, né, porque já faz ali uma análise do processo e já busca organizá-lo e sanar alguma eventual irregularidade, né, e confere ali mais celeridade ao julgamento, que um processo mais organizado, bem direcionado, né, a tendência é o julgamento mais célere. Aí, dando continuidade aqui, passando especificamente aqui a nossa atividade avaliativa. Todo mundo teve acesso, todo mundo que está aqui, todos aqueles que estão presentes em sala, já tiveram acesso à atividade avaliativa disponibilizada lá na plataforma? Já tem ciência do conteúdo, do que foi solicitado? Brenda, sim. Lívia, sim. Então, eu vou passar especificamente aqui para a atividade, esclarecer, porque algumas pessoas estavam com dúvida, né? Porque lá fala de resumo crítico analítico. E aí, alguns estavam com dúvida. Qual a diferença, né, de um resumo normal para um resumo crítico analítico, né? No caso, o que pode, o que não pode ter nessa atividade. Eu vou colocar aqui, vou passar para vocês e já vou abrir para que vocês façam as perguntas, as dúvidas referente à atividade. Professora, sou aluno remanescente, deixa eu só verificar aqui, uma pergunta aqui. Jean, professora, sou aluno remanescente, estou na fase de conhecimento da plataforma.
Quando acessei pela primeira vez, fui direcionado para a disciplina de TGP com o professor Rômulo. Hoje a aula é de processo de conhecimento e tutelas. Gostaria de me informar sobre o roteiro da trilha. Jean, eu vou te responder sobre a minha disciplina, tá? A minha disciplina, o título dela é Processo de Conhecimento e Tutelas Provisórias, né? Cada disciplina são 4 módulos. Aí, na minha disciplina, eu postei, assim que ela iniciou, está lá disponível para você, tem lá o cronograma da disciplina, que são 4 módulos, né? No primeiro módulo, nós falamos sobre petição inicial, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido, audiência de mediação ou conciliação. E tivemos um encontro como esse, né, pelo Google Meet, que a gente chama de encontro síncrono, e tem atividade referente a esse módulo, né, a unidade 1. Na unidade 2, foi uma aula gravada, né, sobre tutelas provisórias, e o conteúdo lá da plataforma é sobre tutelas provisórias, unidade 2, e tem a atividade de tutelas provisórias. Na unidade 3, aí a defesa do réu, né, a defesa do réu, e também toda essa fase de saneamento e sentença. Essa de hoje é o módulo 4, onde a gente faz aqui essa revisão e trata da atividade avaliativa final. Módulo 4 não, unidade 4, tá? Então, essa aula de hoje se refere à unidade 4. Todas as unidades têm uma atividade, só que na unidade 1, na unidade 2 e na unidade 3, as atividades elas não são avaliativas. No caso, o exercício do conteúdo, para melhor fixação, maior esclarecimento do conteúdo. A atividade avaliativa de todas as disciplinas é sempre a atividade avaliativa final, que é essa da unidade 4, e é a que eu vou explicar agora. Essa é a atividade avaliativa final, e é essa que é a nota, tá, da nossa disciplina. E de todas as disciplinas vai ter uma atividade avaliativa final, que é a nota da disciplina. Eu não sei se eu fui clara para você, Jean. Ficou claro? A trilha de cada unidade está lá, tá? Da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 e da unidade 4. Inclusive, no cronograma que eu postei, colocou lá a data que foi aberta cada unidade e foi postada lá a trilha. Eu gostaria de um retorno seu, se era essa a sua dúvida. Ok, então eu vou dar seguimento, tá? Deixa eu ampliar aqui. Quem tiver mais alguma dúvida, onde está essa atividade? Lá mesmo no material, tem o material base, o material complementar da unidade 4 e também a atividade, tá? Tem lá atividade avaliativa. Brenda, você conseguiu acessar o material da unidade 4? Ok, aí está lá, tá? Tem lá a atividade avaliativa final. Eu vou ampliar aqui, vou tratar dessa atividade e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês sobre essa atividade, tá? Primeira coisa que eu coloquei, porque a atividade que vai ser realizada para vocês é um resumo crítico analítico. Qual o tema dessa atividade? Saneamento do processo e formação da sentença. Deixa eu só verificar aqui, que tem mais uma perguntinha. Tutora e professora, quando recebemos a informação da nota que recebemos nas atividades avaliativas de cada disciplina? No caso, Érica, eu vou falar referente à minha disciplina. Eu coloquei lá a atividade para vocês e tem a data final dela, que eu coloquei aqui. E aí depois tem tem o prazo de 30 dias para correção, tá? E aí, no caso, é disponibilizado lá a nota da disciplina. Foi clara para você, Érica?
No caso, eu sou professora, tá? Aí tem as tutoras. A atividade avaliativa final de vocês, eu que corrijo e atribuo a nota. Ok, Érica. Qualquer dúvida podem ir perguntando, tá bom? Olha só, eu coloquei aqui, atenção, não confunda resumo, o resumo normal, com o resumo crítico-analítico. Vamos falar o que é o resumo, né? O resumo é quando, por exemplo, o professor disponibiliza um material para vocês e pede para que vocês façam uma síntese. Aí vocês vão fazer ali uma síntese com os pontos mais importantes daquele texto, né? Então, vocês vão fazer um resumo com as informações mais importantes daquele texto. Isso é o resumo simples, né? O resumo simples não pode ter opinião, não pode ter crítica, não pode ter comentário pessoal ou análise. É simplesmente uma síntese dos pontos mais importantes daquele material fornecido, tá? Isso é o resumo comum. Ok. Agora, o resumo que foi pedido para vocês não foi esse comum, porque nós estamos na pós-graduação, né? O que foi pedido foi o resumo crítico-analítico. O que é o resumo crítico-analítico? Eu disponibilizei para vocês um material, daqui a pouco eu vou passar nele novamente, né? Que é um material do autor, né, doutrinador Alexandre Câmara. Eu indiquei ali as páginas, né? Aí vocês vão ter que fazer uma síntese dos pontos principais. Então, só que além de fazer uma síntese dos pontos principais, você vai ter que fazer uma análise e a avaliação do tema. Só que você não pode fazer uma análise, uma avaliação só com base em achismo, no eu penso isso, eu acho isso. Não. Essa análise, essa avaliação é com base na doutrina, com base na legislação, ou seja, uma análise fundamentada. Então, olha só, o que pode constar? Né? Inclusive, o que deve constar? Um resumo das ideias centrais do tema, com base no material que eu disponibilizei. Vocês vão ler lá as páginas e vão fazer um resumo. Então, esse aí é o básico, né? Aí, você vai fazer ali uma análise dos institutos estudados, ou seja, nesse resumo, você vai fazer uma análise do saneamento, uma análise da sentença, né? Que são os institutos aí que fazem parte da nossa atividade. E, no caso, você vai fundamentar, né? Citar a base legal, citar, por exemplo, o que diz autor tal sobre isso, doutrinador tal sobre aquilo, tá? E sempre tem que indicar as fontes, tá, pessoal? Se não forem palavras próprias, né? Aí você tem que indicar de onde você tirou aquela informação. Se você cita um artigo do CPC, você tem que informar que ali é um artigo do CPC. Se você cita ali um parágrafo tirado do livro do autor tal, você tem que indicar quem é o autor daquele texto, não pode colocar como se fosse seu, tá? E você também vai discutir ali sobre a aplicação prática do saneamento. Por exemplo, essa audiência de saneamento, gente, na prática, eu não sei aqui se as pessoas que estão em sala têm contatos, né? Tem contato normalmente com audiência, com processo, se atua ou se trabalha aí no Poder Judiciário, que tem, ou defensoria, que tem contato com o processo e saberia responder se essa audiência de saneamento do processo é uma audiência comum na prática? Acontece com frequência? Então, aí, você vai tratar sobre a aplicação prática do saneamento do processo, né? A importância, possíveis controvérsias. O colega falou que eu particularmente nunca vi. Inclusive, eu ainda não vi nenhuma, Luiz Antônio. Inclusive, assim, o CPC incentiva o saneamento compartilhado, porque o CPC trouxe a bandeira, né, no caso da cooperação processual, que as partes devem cooperar,
todos os sujeitos do processo devem cooperar, né? Aí, eu, aqui, Defensoria Pública, 10 anos. Então, olha só, pessoal, eu, na minha atuação, e eu comecei na advocacia em 2002, eu participei de pouquíssimas audiências de saneamento. Então, é algo que é incentivado, o CPC traz essa bandeira da cooperação, só que, na prática, o que normalmente eu vivencio é aquele saneamento feito em gabinete, que o juiz já dá a decisão de saneamento e dá o prazo de 5 dias, né, para a gente solicitar ajustes, ou, inclusive, assim, o que mais acontece é quando ele abre para as partes manifestar quais provas pretende produzir, né, primeiramente, e depois dá ali a decisão de saneamento. Né? Então, a decisão de saneamento, gente, ela tem que ter, se por acaso não teve ali o julgamento antecipado ou a extinção anterior. Agora, a audiência de saneamento é mais incomum, tá? É mais incomum. Eu confesso que eu participei de poucas, né? Mas as poucas que eu participei foram tensas, foram bem tensas, que eram casos complexos, né? Houve ali uma certa animosidade entre as partes, inclusive em uma, o juiz era extremamente rígido, né? Extremamente rigoroso, e aí a advogada manifestou sobre uma prova, e ele falou, para quê? Aí ela falou, não, doutor, é porque ele, mas para quê? Entendeu? Que ele queria que ela justificasse aquela necessidade e ela tentava justificar e ele entendia que não tinha necessidade, né? Então foi assim, uma audiência bem tensa, mas foram pouquíssimas vezes, né? No caso, aí outra questão que você vai colocar são as conclusões fundamentadas. Gente, lá eu coloquei para vocês o material onde coloca, né, no caso, as normas da ABNT que vocês vão seguir para essa atividade. Porém, eu relacionei, mas para quem acessou, deve ter verificado que eu já coloquei um documento em Word que você clica e já abre um documento ali que você já vai construir dentro dele, que as margens já estão formatadas, já está ali com o tamanho da letra, a questão do espaçamento de margem superior, direita, esquerda, já está tudo. Então, eu coloquei no documento informando, lá no documento de orientação da atividade, mas já tem um documento anexo, tá? Que você clica lá, que já traz ali a formatação, tá? Alguém que verificou o material, já clicou, já verificou esse documento lá? Lucas, em caso de inventário, já vi uma vez. Ok, só que no caso, Lucas, o inventário já é ação de conhecimento, mas aí de procedimento especial, tá? A gente está falando especificamente da audiência de saneamento do procedimento aí comum. Ok, documento verificado, está tudo certo. Aí, pessoal, aqui eu coloquei o que pode constar, né? Eu vou esclarecer para vocês agora o que não pode constar. E outra coisa, gente, eu coloquei lá as normas de formatação, mas foram solicitadas as normas básicas, né? Porque isso aqui é um resumo de uma atividade para pós-graduação, tá? Mas aí o documento, como eu falei para vocês, já está formatado. A única coisa que você tem que cuidar é que se você incluir um artigo, você tem que citar, né? Por exemplo, você incluir um artigo do CPC, você tem que indicar que aquele artigo é do CPC e fazer ali a norma de citação. Ou se você incluir o trecho de um determinado autor, você tem que indicar a fonte. Mas a avaliação maior não vai ser com relação à forma, vai ser com relação ao conteúdo. Mas como a gente está falando aqui de pós-graduação, tem que ser um documento, né? A atividade tem que ser entregue, não pode ser entregue de qualquer jeito. Por isso que foi colocado lá, mas como eu falei para vocês, tem a relação lá das normas, mas já tem um documento formatado que é só você clicar e já fazer dentro dele, tá? Eu vou dar continuidade aqui, mas eventual pergunta já pode ir fazendo, tá bom?
Olha só. O que não deve constar na atividade, né? Deixa eu só verificar aqui que entrou mais alguém. O que não deve constar nessa atividade? Você não pode simplesmente fazer um resumo do material que foi indicado. Porque se você fizer só um resumo do material lá, aí vai ser resumo simples. E que foi pedido é um resumo crítico-analítico, né? Outra coisa, você não deve colocar opiniões pessoais sem fundamentação jurídica, tá? Então, para colocar uma opinião, você tem que colocar a sua opinião com base no doutrinador fulano de tal, né? Com base no CPC, com base... Então, tem que ser opinião fundamentada, porque a gente está falando aqui, gente, de documento jurídico, tá? Material base. Lá no material disponibilizado, lá, eu esclareço para vocês que o resumo, a base dele é a obra do doutrinador Alexandre Freitas Câmara, mas não é toda a obra, eu coloco lá as páginas, e são poucas, não são muitas páginas, tá? Então, lá eu coloquei a referência do livro, e já tem, inclusive, o local que você clica, né? No caso, ele está disponibilizado lá na biblioteca virtual da instituição, e aí lá já tem um link para você acessar o livro, tá? Só que, no caso, isso aí é o conteúdo básico, E deixei claro, ó, o aluno poderá complementar a análise com outras fontes doutrinárias, ou seja, é obrigatório que você faça a síntese, o resumo dessas páginas que foram indicadas lá do Alexandre Freitas Câmara. Mas você pode também citar outros doutrinadores, desde que você indique a fonte, né? Você pode citar aí artigos, né? Especialmente aí do Código de Processo Civil, desde que você indique ali o dispositivo, qual artigo que está sendo citado, para poder reforçar. A data de entrega é até o dia 23/7. E, gente, quantidade de páginas, no mínimo 5, no máximo 8 páginas. Só que aí é contado tudo, tá? Porque no caso, se você, para quem já abriu lá o material, viu que tem introdução, né? Tem a parte do desenvolvimento, tem as considerações finais, a parte das referências, né? Logo acima tem como se diz, um cabeçalho mínimo com nome, né? O nome da disciplina, nome local para indicar o nome do aluno. Então, mínimo de 5, máximo de 8, mas contando tudo, tá? Contando todas as folhas. Prof, pode ser mais de 2 páginas ou tem que seguir o que se pede? Révila, né? Révila, essa atividade final, lá consta que é mínimo de 5 e máximo de 8 páginas, tá bom? Dessa final. As anteriores, que são as atividades não avaliativas, é que a quantidade de folhas eram menores, tá? O Lucas colocou aqui, mínimo de 5 e máximo de 8. Lembrando que mínimo de 5, máximo de 8, não vai contar só introdução, desenvolvimento e conclusão, vai contar tudo, tá bom? Ou seja, esse material que eu estou disponibilizando lá para vocês, do Alexandre Freitas Câmara, são várias folhas, vocês vão ler, mas vão pegar ali só os pontos principais. Ismael, limitação de laudas, acabei de falar. Eliane, você não encontrou material? Eliane, você não encontrou material? Não conseguiu acesso? Eliane, eu vou verificar com a tutora, então eu vou anotar o seu nome, tá? E vou verificar com a tutora, porque esse material foi disponibilizado na segunda, tá? Deixa eu pegar aqui,
Vou anotar o seu nome aqui e vou passar para a tutora para verificar o que está acontecendo que você não está conseguindo visualizar, tá bom? Eliene Tavares. Mais alguém teve algum problema de acesso? Marcos Alves também não visualiza. Anotei seu nome também, tá, Marcos? Para verificar lá por que não está aparecendo. Então, pessoal, a questão das normas de citação, de doutrina e de legislação, são as mesmas normas do artigo científico, tá? Eu não sei aqui se todos vocês já fizeram um artigo científico, ok? Mas é bem simples, e o objetivo aqui não é reprovação, não é uma rigidez de forma, é entregar um trabalho organizadinho, mas eu vou analisar, tudo que for possível aproveitar, eu vou aproveitar, tá bom? Espero que vocês consigam fazer com facilidade, não é extenso, e é a fase final de avaliação da nossa disciplina, tá? Mais alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Porque eu estou olhando aqui, já passamos do nosso horário de término da aula. Excelente, professora, muito bem explicado, exime organização e foco, seu cronograma ajudou muito. Expectativa que os demais professores sigam. Obrigada, Willisney. Que bom que você gostou aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não está visualizando o material, tá com dúvida sobre a postagem, tudo, vocês podem, tem um local lá na plataforma de enviar mensagem, tá? Porque, no caso, a comunicação é por meio da plataforma, mas vocês podem mandar lá que vocês serão respondidos, ok? Professora, pode enviar os exercícios anteriores, porém, o prazo já passou. Emisalda, eu vou verificar com a organização. Deixa eu só verificar aqui um pouquinho. Com a organização da pós, como que vai funcionar, tá? Essa questão. Se tiver essa possibilidade, aí eu vou pedir para que seja informado para vocês, tá bom? É porque foi postado lá um cronograma, né, com data de finalização, mas eu vou verificar com eles sobre essa possibilidade ainda de postagem ou de reabertura. Eu vou verificar com a coordenação da pós-graduação, que tem essas normas, né, para poder verificar sobre essa possibilidade e peço para passar uma informação para vocês, tá? Obrigada pelas orientações, professora. Que bom, Jean, que você gostou. Ok. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. A resposta da atividade avaliativa deve ser anexada em formato... Sim, se você for verificar, Juliana, lá onde consta a atividade, tem lá o passo a passo direitinho, tá? Inclusive, sobre essa questão da postagem, que tem que ser em PDF, tá? Não tem a questão de impressão, que você posta lá, tá tudo detalhadinho lá na atividade. Você acessando vai estar essa informação lá, que é em PDF, tá? Agora, se essa disciplina tem grupo do WhatsApp, aí vocês vão ver com os colegas, tá? Porque no caso, aqui com a professora, pelas normas
da pós, o nosso contato é aqui através desses encontros síncronos e lá pela plataforma. Mas eu lembro que na aula, no nosso primeiro encontro síncrono, né, os alunos, eles estavam se manifestaram no chat, aí eu vi eles conversando entre eles sobre montar um grupo da pós. Aí eles podem dizer para você, responder se esse grupo foi montado. Mas aí, se tiver, é um grupo dos alunos, tá bom? Aqui com a professora não tem. Foi clara? Eu vou aqui parar a gravação.